Olá, muito boa tarde para você. Amanhã tem Vasco e Coritiba ao vivo na Globo, 4 da tarde. Daqui a pouquinho, vou mostrar para você a provável escalação do Vasco. Tem reportagem especial também sobre o local onde o clube foi fundado 122 anos atrás. Muito legal. E antes de enfrentar o Vasco de novo pela Copa do Brasil, o Botafogo recebe o Santos pelo Brasileirão. Setembro, um mês desesperador. Paulo Autuori levou a mão à cabeça porque a placa subiu, o Fernando entrou. E o Honda caiu. caiu. O Fernando entrou com o Honda caído, com câimbras. O Paulo Autuori se desesperou. Com a retomada da Copa do Brasil e da Libertadores, o desgaste físico dos jogadores aumenta e até o treinador se atrapalha. O Botafogo esgotou. Já fez as substituições em 3 etapas, por isso não pode colocar mais jogadores em campo, né? Quinta passada, contra o Vasco, o Autuori tentou preservar os atletas, mas não deu certo. Minha preocupação foi, antes do Fernando entrar, perguntar como é que estavam o Calu e o próprio Honda. A sinalização foi positiva, entrou o Fernando, logo depois o Honda caiu e já não havíamos mais nada a fazer. No caso do Botafogo, também pesa a sequência de clássicos. Foram 3 no último mês. E os problemas físicos já afastaram Gatito Fernandes por 2 jogos do Brasileirão e tiraram do time titular Guilherme Santos, Luiz Henrique e Pedro Raul. Pelo menos das viagens, o Botafogo tem sido poupado. Os 2 últimos clássicos contra o Vasco foram no estádio Newton Santos. O palco é o mesmo do jogo de domingo contra o Santos pelo Brasileirão. E a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil também vai ser definida aqui no Rio de Janeiro, na quarta-feira que vem, em São Januário. A cada jogo, o Autuori vai precisar calcular os riscos de fazer valer seu gosto pessoal. É como num jogo de tabuleiro. A vida de treinador tem a incerteza dos dados misturada com escolhas que podem levar a caminhos difíceis. Domenic Torrent, por exemplo, quando imaginaria que 11 jogos depois de assumir o time, que era considerado o melhor do país, estaria mergulhado numa crise. Lógico que o Flamengo cria uma expectativa muito maior pelo que fez o ano passado, mas o Flamengo já não vinha jogando um bom futebol desde o começo do ano. É mais fácil de ser marcado, não tem aquela mobilidade que os jogadores tinham e a criatividade. Internamente, o trabalho do espanhol já enfrenta questionamentos em diferentes setores do clube. Depois de 2 derrotas seguidas, uma delas com vexame histórico, o vice de futebol Marcos Braz convocou uma entrevista coletiva para hoje à tarde. O dirigente já tinha feito isso quando o Domi também tinha perdido 2 jogos logo no início do trabalho. O momento é de buscar e dar explicações. Esses são acidentes de percurso, não é porque tomou de 5-0 tá tudo errado, o esquema, os jogadores, o treinador. Tem que ter paciência e tem que ter coerência, pensar mais com a cabeça, não só com o coração. O Domi ainda está em busca da formação ideal para o Flamengo. No jogo em que deu tudo errado contra o Independiente Del Valle, ele apostou numa escalação sem surpresas. Mas no Campeonato Brasileiro é o 2º treinador que mais trocou titulares até agora. Só perde para Eduardo Cudê, do Internacional. Já foram 24 jogadores diferentes que entraram como titulares nesse período. Como não tem muito tempo de treinar, a conversa é fundamental. O jogador olhar no olho do treinador e colocar suas dificuldades. O time segue no Equador. Depois do jogo em Quito, foi para Guayaquil, onde enfrenta o Barcelona pela Libertadores. Na partida do Maracanã, no dia 11 de março, vitória por 3-0. Um Flamengo bem diferente num outro mundo pré-pandemia. Tem que dar tempo ao tempo, os jogadores assimilarem o trabalho do Domenech, deixar ele trabalhar, deixar ele botar em prática. Nesse novo mundo e no sempre imprevisível tabuleiro do futebol, quais serão os próximos passos do dono? O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que o jogo Flamengo e Atlético Paranaense mês que vem vai ter presença de público no Maracanã, hein? Um limite de 20 mil torcedores, menos de 1/3 da capacidade. Mas essa decisão não cabe somente à Prefeitura, tem que ser aprovada pela CBF, que, aliás, aguarda uma resposta do Ministério da Saúde sobre a proposta feita para a volta do público aos estádios. Importante é